Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Carva Lima. Meu nome é Jennifer Amorim, gerente comercial da Carva Lima Transportes, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, sobre logística, em comemoração ao Dia da Logística. Olá, pessoal. Eu sou Otávio Fedrizzi, diretor comercial de operações da Carva Lima Transportes. Estamos aqui hoje com duas grandes empresas, a Castrilon e a Rota Oeste Veículos, para falar um pouquinho também como o Dia da Logística e como o setor de logística impacta no negócio deles. Está conosco aqui hoje a Milena, tá? Analista corporativa de peças lá da Rota Oeste Veículos, concessionária Scania, que hoje está cursando gestão comercial. Está conosco também o Rafael Granzotto, que hoje é responsável por toda a operação logística da Castrilon Autopeças. E agora vamos conversar pelas mulheres, né? Vou falar, Milena, me conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória aí na questão de logística. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu queria agradecer o convite de vocês estar aqui, é uma honra, né? Como sempre, a nossa parceria. Meu nome é Milena Ferreira, eu tenho 26 anos, eu sou mãe da Helena. Atualmente eu trabalho na Rota Oeste Veículos, que é uma concessionária Scania. Eu atuo na parte de peças e logística, né? São as duas coisas hoje. Minha parte principal é na parte de compras e acompanhamento de inventários e gestão dos processos de estoque. Rafael, conta pra gente aí quem que é o Rafael na Castrilon e na vida pessoal. Olá a todos, obrigado a Carva Lima, ao Otávio, a Jennifer pelo convite, prazer em conhecê-la, Milene. Me chamo Rafael Granzotto então, né? Estou com 45 anos, casado com Aline Granzotto, pai de 3 filhos, Igor, Samuel e Norton Romeu. Sou formado em administração, especializado em logística empresarial e atuando hoje na Castrilon Autopeças, já com 12 anos de empresa, e sou responsável por toda a operação logística da empresa. Uma empresa já com 50 anos de história, atuando em 8 estados, 73 lojas e 5 centros de distribuição. Rafael, conta pra gente um pouquinho como é que começou a sua carreira na logística, o que despertou o interesse, entrar nesse meio, que é uma coisa assim que é uma profissão atual, né, recente no Brasil e no mundo, né? Então, Otávio, isso já tem um tempo, né? Eu estava cursando administração em Curitiba, né, fazendo faculdade, e depois até acabei fazendo a pós-graduação também lá em Curitiba, antes de retornar para Cuiabá. Mas Curitiba é uma cidade que te encanta pela estrutura dela, né? E esse encanto, né, de entender essa logística, essa mobilidade urbana de transporte deles, acabei a vir a ter a minha primeira experiência profissional, né, na empresa de Curitiba, chamada América Latina Logística, que é uma empresa de logística com foco intermodal. Então tem os trens, né, a operação ferroviária e a operação rodoviária, né? Inclusive hoje a LL está com a administração Grupo Rumo Logística, né? Então hoje o Grupo Rumo que toca toda a operação da malha ferroviária que era a antiga LL. Depois de ter passado pela LL, eu tive passagens também pela Sadia, atual BRF, e engraçado como o tempo vai passando, né? Hoje uma empresa já é outro nome, né? Mas Sadia, atual BRF, depois também pela Texaco, atual Chevron, né? E hoje estou na Castrilon, né? Trabalhando como gerente de logística, e isso começou de uma visita ao pessoal da Castrilon, e surgiu o convite para trabalhar com eles, isso já tem 12 anos. E você, Milena, conta um pouquinho como você chegou na logística, um pouquinho pra gente. Então, a logística, ela entrou na minha vida muito por acaso, não era assim o meu desejo, não foi o que eu escolhi, mas eu estava em um momento de me encontrar profissionalmente. Eu ainda não sabia o que eu queria, eu tinha 20 e poucos anos, e eu estava atrás de um setor onde eu pudesse me encontrar, onde casasse com a minha personalidade, né, mais acelerada, gostar de adrenalina. Então, e quando foi o auge da pandemia, em março de 2020, que fechou tudo, e eu tinha saído do meu emprego anterior justamente para ter esse tempo de me dedicar a procurar uma coisa que me interessasse de verdade. E eu fui contratada numa transportadora, que inclusive prestava serviço para a BRF naquele tempo. Eu fui auxiliar de logística lá, e era a BRF, a Seara, a Aurora, e a gente tinha uma operação assim, muito grande, cada operação tinha mais de 50 caminhões, né, mais de 50 colaboradores em cada uma, e a gente fazia a gestão de todas elas. E ali eu me encontrei devido à rotina, até acho que assim, a pandemia também fez com que fosse tudo muito intenso,
Foi um início muito intenso, foi difícil, mas também foi muito, no final foi tudo muito gratificante para mim, pessoalmente e profissionalmente. Eu achei que eu fiquei muito feliz com a minha evolução. Posterior a isso, eu trabalhei numa empresa de brindes corporativos, que é a Batuta. Foi também quando eu conheci a Carvalima, a gente se conheceu nesse tempo. Lá eu também cuidava da parte de logística e produção, eu tinha muita autonomia, o meu gestor me incentivava muito e foi onde eu comecei a ter coragem para fazer as negociações, a me desenvolver sozinha e caminhar sozinha. Após isso eu fui para Rota, né? Eu decidi mudar porque eu precisava também me desenvolver e eu gostei muito da parte de logística e a parte de peças foi algo que me chamou muita atenção. Então, quando eu recebi a proposta, eu achei muito bom. Eu falei, bom, não sei muito, mas vamos lá, né? Vamos aprender. E hoje eu estou lá há 2 anos e meio, também decidi cursar gestão comercial para me ajudar nesse aprendizado. Já fiz alguns outros cursos de logística, a própria empresa também dá bastante incentivo. E hoje, no final do ano, eu formo em gestão comercial, estou terminando o curso de Excel avançado para ingressar no Power BI. E assim, sempre evoluindo, né? E buscando contribuir com o meu aprendizado e com a evolução da empresa também. Legal que você falou da pandemia. É até ruim falar legal, né? Mas você vê que a logística fez um papel muito importante durante a pandemia, né? Porque foi um dos setores primordiais para as coisas não pararem, né? Então, teve muita demanda, o e-commerce cresceu muito nessa época, então a logística ela foi fundamental para as coisas continuarem circulando, né? Os próprios medicamentos, oxigênio. Então, a gente vê a importância da logística no cenário global, principalmente numa época também de pandemia, né? E agora, com toda essa questão do Rio Grande do Sul também, todo o time de transportadores estão se ajudando para levar os mantimentos para lá. Então, você vê a importância da logística, que parece uma coisa muito simples, muito... não tem no meu negócio. Eu até contando um caso, eu fiz um tecnólogo no Senai, no Senac, e um professor contou um caso de um amigo dele que tinha uma pizzaria. Falou, pizzaria também tem logística. Eu falei, como assim pizzaria também tem logística? Não é só nas entregas, não, porque tinha todo um processo para fazer a pizza, ele deixava as coisas tudo pesadas, em saquinhos, prontas, para hora que tivesse os pedidos, já tinha, isso aqui é da pizza de calabresa, isso aqui é da pizza de mussarela. Então ele fazia todo um negócio já para deixar pronto, e isso ajudava ele a ter uma margem, a pizza já tem uma margem, né? Então ele conseguia ter bons produtos e uma margem melhor ainda entregando uma boa pizza. Então você começa a ver que logística realmente está em todo. O setor de autopeças, ele precisa de logística, mas ele também é um fornecedor de logística, né? E e a empresa de vocês está muito entrelaçada, tanto a Rota Oeste como a concessionária Scania, né? Então o caminhão é fundamental para a logística e também o setor de autopeças. Como é que vocês enxergam essa junção entre autopeças, entre a logística que vocês fazem para eles? Qual que é a semelhança que tem no segmento de vocês? Conta um pouquinho para a gente como que vocês veem essa união da logística, do segmento do setor de vocês, do transporte. Então, Otávio, acho que toda empresa de logística aí tem uma carência muito grande de gente, né? Sim. Então, a gente precisa de ter gente, precisa qualificar essas pessoas, né? Num outro momento, num outro dia, a gente até conversou sobre isso, né, Otávio? A gente é formador de gente, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, ser a primeira porta dessas pessoas e ajudar nesse processo, né? Processos, né? Vamos falar também de processos, e aí a gente evolui para padrões de trabalho, né? Fluxogramas. Então, assim, se lidar com logística, né? No mundo que a gente está hoje, você tem que ter um controle de toda a cadeia, né? A gente poderia falar um pouquinho também de estoques, né? Toda a gestão de estoques, você acabou de dar um exemplo legal, né? Quando a gente fala de pizza, né? O produto vence, né? Então, você não pode ter um estoque muito alto de um produto que vai vencer, senão você vai ter perdas na cadeia, né? E a gente evolui para a questão de transporte, né? Uma importância muito grande, né? Por exemplo, a Castrilon Autopeças hoje tem a operação de transporte em toda a sua cadeia, né? Tudo que a gente compra vem 90% do estado de São Paulo, né? Então, esse material tem que chegar rápido para nós, né? Quantos dias demora para chegar esse material que eu comprei? Né? Eu tenho que processar, entrar, armazenar esse material e no momento certo entregar para a minha loja, né? Então, como você faz uma operação dessa, não é tão simples, né? São 5 centros de distribuições, são 73 lojas. E fazer esse produto chegar rápido na ponta, né? Porque ao final, o que a gente quer? É atender bem o cliente, né? E sistemas, né? Que a gente vive sempre numa evolução, né? A gente tem um sistema, daqui a pouco você tem um sistema de ERP e você acredita que o sistema de ERP vai abraçar toda a tua empresa, né? Você tem essa imagem, né? Aí, de repente, você começa a dar foco num determinado setor, como a logística, e você começa a ver que tem sistemas especialistas, né? Que podem fazer você ter mais ganho na operação. E aí vem o sistema de WMS, por exemplo, que a gente implantou na Castrilon. Então, eu acho que passando por esses temas, assim, eu vejo a questão da logística muito importante
e trazendo um diferencial de mercado muito grande para toda a empresa que dá foco na operação de logística. Você me falou do WMS uma vez em uma visita, que é até interessante, né? Quando vocês trocaram para esse WMS novo, vocês ganharam até dinheiro com ele, né? Não em dinheiro efetivamente, mas em fluxo financeiro, né? Que isso contribuiu também para rentabilizar o caixa de vocês, né? Vocês tinham um produto disponível mais rápido, conseguiam processar mais rápido, expedir mais rápido, entregar mais rápido e vender mais rápido, né? Então conseguiram ter uma evolução aí na troca do WMS, né? É o controle da cadeia, né? A gente conseguiu dar uma eficiência muito grande na cadeia de entrada, né? Então, a gente demorava muito tempo para processar a entrada e demorava muito tempo na tomada de decisão para enviar o material, né? Então, com o WMS chegando na nossa operação, simplificamos isso. A gente conseguiu reduzir aí aproximadamente uma semana entre a data da nota de compra e a data da chegada do produto na loja. Então, quando você pega esse uma semana, isso dá um fluxo de caixa muito grande para a empresa e isso sim, Otávio, ajudou muito na expansão da empresa nesse momento. Digamos que foi uma decisão estratégica que deu certo e impulsionou o crescimento da empresa. Depois de lá para cá, a gente conseguiu ter mais fôlego financeiro, né? Nossa operação ela é feita com capital próprio, recurso próprio. Então, a gente teve um fôlego financeiro ainda maior para continuar o programa de expansão e intensificar ele. E você, Mi, você acha assim dessa questão da logística, dessa questão da agilidade, como que vem contribuindo para a sua linha pesada, né? Sim. Também que tem, o Rafa tem a linha pesada também, né? Atuamos a linha leve e linha pesada. E a linha agrícola agora também, né? Está na linha agrícola agora. Assim, a questão da agilidade, a gente tem lá uma operação muito robusta. Nós temos 5 filiais, um posto de atendimento e 3 CWS, que é a operação dedicada para o cliente. Então, a gente tem que fazer a gestão desse estoque físico e sistemicamente falando. Atualmente, eu estou na parte corporativa, então eu trato mais a parte de sistemas, gestão de processos, inventários, a gente precisa acompanhar relatórios anuais, mensais. E a questão do transporte para a gente é muito importante, porque eu preciso sempre estar fazendo o remanejamento do meu estoque para a saúde ali dos nossos indicadores, então eu acabo fazendo de uma filial para outra. Nós hoje estamos no estado do Mato Grosso e são pontas, né? Cada filial está numa ponta. E a Carvalima, né, ajuda a gente a fazer esse transporte com rapidez, o que é muito importante, porque às vezes eu tenho uma peça aqui na matriz, mas eu não tenho em Sinop e eu preciso atender o meu cliente. Então, esse transporte ser rápido de um dia para o outro me ajuda muito, assim como o transporte de eu coletar de manhã e chegar lá à tarde em Rondonópolis, um exemplo. Isso me ajuda muito na agilidade, na gestão do meu estoque, na satisfação do meu cliente. E a questão das vendas também, né? Que ajuda bastante, que às vezes a gente sabe que tem um cliente que ele quer uma peça, mas ele quer agora. Então, se eu falar para ele que vai chegar daqui uma semana, daqui 3 dias, ele já não vai ter o interesse. Então, essa agilidade faz com que a gente também alavanque as nossas vendas e a nossa gestão seja mais eficiente. É interessante nessa cadeia, né, que a gente está aqui falando, como a gente é especialista, né, no segmento de peças, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? Não. Assim, a gente poderia há um tempo atrás, né, tomar decisão de ter carro próprio, fazer toda a operação, né, mas isso não é o cerne, né, não é isso que faz o nosso negócio rentabilizar o que a gente precisa. A gente tem que ser especialista em ter a peça, né, na disponibilidade rápida, né. Então aí entra, né, a operação da Carvalima apoiando e suportando bem isso. Você lembrou de um programa muito legal agora quando você falou, que é o Carvalima Hoje, né. A gente usa muito Carvalima hoje, né? Então, assim, as empresas se agregam muito nesse sentido e somos fortes parceiros, acho que, né, em virtude dessa necessidade da entrega de um serviço com agilidade e qualidade. Sim. Você falou da especialidade, né? Nós temos um pequeno estoque lá também. Nós estamos reduzindo o estoque, a gente não quer ter estoque. A gente não sabe mexer com isso, nosso negócio é transportar. Então a gente está reduzindo cada vez mais nosso estoque. E essa disponibilidade que vocês hoje têm de peças facilita muito isso, né? Porque antes a gente tinha que ter um estoque, porque a gente comprava também fora, e até chegar aqui, embora vir pela gente, mas tem o tempo para chegar, né? Você precisa do caminhão, você precisa rodar a sua oficina, né? Então a gente começou a diminuir o nosso estoque e comprar nos fornecedores locais, compra lá da Scania, compra lá da Castrolão, entrega ali no mesmo dia, tá a peça, não preciso gerenciar esse estoque, eu não fico com o dinheiro parado ali, empatado naquele meu estoque. Vocês administram o que vocês sabem e a gente faz o que a gente sabe que é transportar. Continuamos o jogo, então. Continuamos o jogo. E a parceria sempre firme. E a parceria sempre firme.
Gente, assim, nós estamos falando de logística, né? Hoje o podcast é em comemoração ao Dia da Logística. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a evolução da logística, né? Eu lembro que quando a gente fechou ali a parceria com a Castrillo e Carvalima, a gente fazia diversas planilhas, né, Rafa? Foram longas conversas. E vocês falaram agora aqui de sistema, a gente vai falar um pouquinho mais também, mais pra frente, de automações. Me conta um pouquinho como que você vê a evolução da logística. Jennifer, a logística ela vem assumindo um papel muito estratégico dentro da Castrilon, sabe? Não é uma área que é tido como uma área que gera despesa, sabe? Eu acho que essa mudança de chave, né, da nossa alta direção contribui muito a uma evolução da logística mais moderna para dentro da Castrilon, né? Então, os investimentos começaram a vir em detrimento disso, né? Você faz um investimento, você melhora a sua operação, você dá mais fluidez na movimentação do material, seja com sistemas ou com um pouco de automação na tua operação. Então, a logística hoje ela é um diferencial competitivo dentro da Castrilon para impulsionar cada vez mais o nosso processo de vendas, né? E eu vejo isso não uma tendência única, exclusiva da Castrilon. Eu vejo o mercado se movimentando muito nesse sentido, tá? Então, a Castrilon, de um tempo para cá, de uma década para cá, ela está dando muito foco e fazendo muito investimento na área de logística. E isso, para nós, é muito gratificante, né? Então, acho que a caminhada está nesse sentido e acho que não para, tá? Eu acho que está ganhando um grau de relevância a cada dia muito grande dentro da empresa nas tomadas de decisões. Você até falou sobre o supply chain, né? Não é mais só logístico, não é só cuidar mais do transporte que chega e do que sai, né? É integração entre as áreas, é compras, é vendas, é gestão de estoque, de fornecedor. Então, é toda uma cadeia envolvida ali que ajuda também o nosso negócio, né? Perfeito, Otávio. A gente começou a nossa operação de supply, que é a estruturação dessa cadeia toda para ela se conversar, com reuniões que a gente chamava comitê de estoque. Começamos com reuniões e nessas reuniões participava o gestor comercial, o gestor de compras, o gestor de logística, o gestor de TI, de sistema e a diretoria da empresa. E dessas reuniões surgiu-se a necessidade de ter um projeto de supply chain dentro da empresa, unificando toda essa cadeia e fazendo toda essa operação se conversar de uma forma mais rápida e com tomada de decisões assertivas, né? Então, hoje, um dos principais projetos em 2024 da Castrilon é o projeto Supply Chain, né? Então, é uma evolução da cadeia de suprimentos como um todo, né? Um controle todo. E isso, podemos falar que vem da logística, né? Se você analisar a origem do Supply Chain, é cadeia de suprimentos, né? E isso vem da operação logística. Toda essa integração, né? Milena, e eu sei que o Mato Grosso é um estado grande, né? Vocês, embora não tenham toda a presença no estado fisicamente, mas vocês atendem o estado todo. E vocês utilizam muito um serviço nosso que vocês despacham a mercadoria, tem uma filial nossa e o técnico vai lá retirar para fazer uma manutenção em alguma máquina que está próxima ou um caminhão que está próximo. E como é que é isso para vocês administrarem esse desafio de um estado tão grande? A nossa infraestrutura, embora tenha evoluído muito, ainda muito precária, perto do que a gente vê em São Paulo, em outros estados, né? Então isso traz toda uma complexidade e um desafio aqui para a gente. Hoje lá com o time, né, inclusive vocês falaram da questão da evolução, a área de peças lá, ela existe, já tem um tempo, mas ela foi estruturada há 2 anos e meio, eu fui a primeira analista a ser contratada para a área, diretamente para desenvolver esses projetos e dar sequência, e lá a gente tem um time que acompanha essas movimentações de entrada e saída, quando tem um atendimento a um cliente, lá a gente chama de Scan Assistance, né, que a gente faz o controle do estoque, então a gente faz as notas de saída e as notas de entrada e através do sistema a gente controla. Muitas vezes vai pela Carvalima, às vezes vai até pelos Scan Assistants, que é um carro dedicado para atender o cliente. Exato, então a gente controla através do sistema. E a gente tem inventários cíclicos, né, que são semanais em todas as filiais, em que a gente conta essas peças que foram movimentadas e a gente consegue ter um controle da entrada e saída e até mesmo do fluxo para verificar se essa peça atendeu o cliente. Se não serviu essa peça, ela volta. Então, tem todo um controle sistemicamente diário, semanal, mensal, anual, né? É um controle que ele não para. Então, a gente faz essas revisões diariamente para que não ocorra algum desvio ou até mesmo devido ao volume, né? Às vezes acontece de esquecer uma peça, deixar a peça lá e tem que voltar e buscar. Então, esses controles, assim, da gestão dos nossos processos e do sistema ajuda bastante, assim, a manter o ritmo. Legal.
E sem dúvidas também transmite segurança, né? Na hora de falar com o cliente, já tem informação, né? Sim, é tudo em tempo real lá. As atualizações são em tempo real. Qualquer movimentação que eu fizer no sistema, inclusive fica tudo no nome de quem faz. A gente já sabe quem procurar, quando foi feito, hora, tudo. O sistema ele é dividido em rotinas, então eu sei por que se foi uma venda, se foi uma operação de uma OS na oficina, se é um Scan Assistance fora, tem todas as rotinas divididas, então eu já sei quem eu tenho que procurar, o horário lá é bem assim, controle mesmo. Bom, gente, falamos já de processo, de sistema, de desafio, mas tem uma parte nessa cadeia muito importante que são pessoas. E o Rafael trouxe um dado interessante para a gente aí antes, que a gente estava conversando nos bastidores, sobre a taxa de desemprego. No Mato Grosso aí está em 3,6, 3,7, a primeira menor do Brasil, né? Como é que está esse desafio na Castrilon, lá na Rota Oeste? Como que vocês estão vendo esse cenário? E como que vocês estão fazendo para superar isso? Todo dia é conversado sobre pessoas. A gente fala diariamente sobre gente, né? Em todos os departamentos, não é só com o RH que a gente fala sobre gente. A gente abre muitas rodas de conversa e a gente tem esse ponto de preocupação que é latente dentro da empresa, né? A Castrilon tem dado alguns passos significativos e importantes, ao meu ver, no sentido de não basta só treinar e capacitar, né? Desenvolver os primeiros níveis, né, da empresa. Você precisa começar a descer mais níveis, né? Baixar camadas, né? Então, hoje, o nosso time de liderança, de supervisão, né? Esse time que está ali para transmitir, né, também a informação, né, os desafios do dia, para o nosso time de operação, eles têm que estar bem alinhados, têm que estar capacitados, né? Eles têm que entender o que a diretoria quer, né? Aonde a empresa precisa chegar, mas de uma linguagem que quem vai receber consiga executar a tarefa, né? Saber dos desafios que a gente tem pela frente. Então, a empresa tem investido muito nessa capacitação desses níveis, né? Mas não só isso, tá? Tem um outro ponto importante também. Quando a gente fala de gente, né, e a gente tem esse dado hoje que a empregabilidade, né, no estado do Mato Grosso traz para nós uma taxa de desemprego baixíssima. A gente é líder, né, nesse índice, né? Então, não basta só trazer, a gente tem que reter esse talento, né? Então, a gente tem que desenvolver ações para reter. Conhecimento técnico é um outro ponto importante também. Na minha empresa, né, na Castrilon, a gente também depende, né, muito do vendedor. E o vendedor, ele faz uma venda técnica. E a gente precisa desenvolver esse cara que hoje está comigo na logística, que ele está fazendo um trabalho, muitas vezes, ali de pegar uma peça, uma caixa, de levar de um ponto A para o ponto B, ele tem que, né, ele pode ver oportunidade dentro da empresa, né? Então, vem um treinamento técnico e a gente vai lançar logo, em muito breve, o treinamento de vendedores Castrilon. E com isso a gente espera recrutar dentro de casa esse time, sabe? Então, são algumas iniciativas que a gente tem feito nesse sentido. Tem outras, mas acho que é latente, né? Temos que ter esse cuidado com gente. A gente já conhece tecnicamente as peças, daí agora é só treinar o processo de vendas, né? Boa. Porque muitas pessoas falam, vendas é um processo. Né? Embora tenha aquele vendedor nato, mas também você pode treinar o processo de vendas. Agora, conhecimento de peça é muito técnico mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na Castrilon, a gente tem 70 mil itens diferentes cadastrados. E a gente atua tanto na linha pesada quanto na linha leve, né? Não é tão simples esse processo, essa mecânica do motor, de suspensão, né? Então, você tem que fazer um trabalho muito forte de desenvolvimento de pessoas. Tem que entender da técnica da questão. Lá, por exemplo, na rota a gente é caminhão. Então, para fazer uma venda, ele precisa entender aonde vai aquela peça, se aquela peça precisa de outra peça, porque senão ele acaba perdendo uma venda casada, por exemplo. Ele poderia vender um filtro e outra peça e ele não vende, ele vende só o filtro. Ele poderia vender outras coisas que o cliente também poderia trocar. Precisando de fazer a manutenção, sim, na manutenção. Todo um pacote, né? Na oficina a gente já tem todas as tarefas ali que engloba todas as peças, mas no balcão não. No balcão o cliente chega, eu quero um filtro. Ele poderia levar outras coisas. Então, o vendedor ele tem que trabalhar ali com o cliente, a conversa. Não, mas você não está precisando disso aqui. Se você trocar o filtro, tem que trocar essa peça aqui também, que vai te ajudar no desempenho. Aí vai falar do desempenho do caminhão, da economia de combustível. Aí ele leva o cliente, entendeu? Isso aí é importante. Talvez não ser só técnico, né? Exato. Ter também o outro lado. Tem que ter treinamento de venda também, né? Para fazer uma venda correta, a venda certa, né? E eu acho que vocês, principalmente, têm um grande desafio porque vocês têm um mecânico dentro. Né? E com essa taxa de desemprego baixa e o agro muito forte, acaba levando esses profissionais. Né? Vocês investem, vocês treinam, vocês pagam bem também, mas vem o agro lá e leva toda essa mão de obra.
hoje, assim, lá dentro a gente tem um treinamento para os mecânicos muito forte, não só a iniciativa da Rotoeste, mas da própria Scania. Os mecânicos são muito bem treinados, então, por exemplo, muitas vezes entra o pessoal como estoquista e ele vê ali no contato com a oficina, nossa, eu quero ser um mecânico um dia. Então, ele começa os cursos, começa a fazer a capacitação, ele vira um lubrificador, depois ele vai virando mecânico, ele cresce dentro da empresa. Então, a gente tem os programas internos são muito bons e tem a visão de crescimento, né? Eles entram já sabendo que eles têm essa possibilidade. E isso depende só da gente, né? Então, eles têm essa ideia na cabeça deles que eles já entram querendo evoluir junto com a empresa. E os nossos treinamentos são muito fortes. Então, nesse sentido, apesar do agro estar muito forte, os nossos mecânicos estão lá com a gente firme e forte. Firme e forte. Nós temos mecânicos ótimos, de histórico de empresa de mais de 10 anos. Então, isso ajuda muito, que é a visão da empresa com o colaborador. Eu não estou ali só para você fazer o seu trabalho e me atender. A gente também capacita os profissionais internamente e externamente também, né? Então, essa oportunidade para eles crescerem. Daí. Sim, como profissional, pessoal também, a evolução que a gente tem lá dentro é visível, eu falo por mim, porque eu entrei lá com uma visão, assim, de jovem, uma menina, e hoje eu me sinto uma mulher profissional lá dentro, preparada para o mundo. Isso me deixa confortável e tenho coragem de encarar o mundo, de estar no podcast, por exemplo, sendo filmada, que eu tinha muita vergonha. Então, Tá bem natural, viu? Acho que é pra isso. Então, assim, os programas de capacitação, também temos a primeira liderança, que são o pessoal que vai se tornar supervisor, ou entra na empresa novato, assim, já pega um cargo de liderança. Tem os cursos de capacitação primeira liderança, temos o Inspirar, nós temos uma parceria também com, se eu não me engano, é o Senai, que traz os jovens aprendizes para fazer curso de mecânica lá e após formação selecionado para ser contratado lá na empresa. Então, assim, desde o início da carreira do jovem, ele tem a oportunidade de entrar na empresa e crescer. Lá tem pessoas que entram nesse programa e hoje é vendedor de balcão, por exemplo. Então, ele já evoluiu bastante. Esse tema de desenvolvimento é um tema que eu particularmente gosto muito. Eu sempre troco muita ideia com o Otávio sobre isso. Esse dia eu estava até falando, o Rafa falou, né? Não basta só ensinar, né? A gente tem que acompanhar, tem que cuidar das pessoas. Eu mesmo tenho uma iniciativa de fazer reuniões one-on-one com a equipe. Eu mudei o nome para conexões, né? Ter uma conexão ali com o colaborador, para justamente ter aquela cultura de acompanhar. Entendeu? Esse dia até falei pro Otávio, você tá sabendo que quem treina é a escola, mas que quem educa é a empresa. Então, a gente tem que perguntar pro colaborador, e aí, fez a tarefinha de casa? Né? Conseguiu evoluir, né? Até ele entrar no ritmo, criar aquela autorresponsabilidade, que tem profissionais que ainda não desenvolveram essa habilidade, né? E aí, eu vi o Rafa falando sobre isso e eu lembrei, né? E lá na Carvalima, eu gostaria de compartilhar também, que eu acho importante, nós temos um projeto chamado DNA Carvalima, que a gente trabalha justamente isso. Dentro do DNA Carvalima, o Otávio trouxe um projeto que chama Lideração, onde o Otávio reúne com toda a liderança, né, e coloca, de fato, as iniciativas, tudo que a gente tem que colocar em prática ali, para justamente colocar os líderes, né, no ritmo e automaticamente isso descer para a equipe e criar toda uma energia ali. E você falou do projeto Escola do Vendedor? Formação de vendedores. Formação de vendedores. Nós também estamos ainda fazendo a questão do regulamento. Acabamos de fazer também, né, Otávio, a escola do motorista aprendiz. Já formamos mais de 20 motoristas e também já foram efetivados, contratados, foi um sucesso. E eu não tenho dúvida também que esse projeto seu aí tem muito para dar certo. Eu acho que com essa deficiência que tem o Brasil na questão de educação, então tem toda a questão de educação e de ensino, né? Então, acho que as empresas cada vez mais vão ter um papel fundamental na formação dos profissionais, né? A gente às vezes fala assim, não adianta só ensinar e pegar na mão, eles vão ter que carregar no colo também. Então nós temos que acompanhar, como o Adriano falou, um a um aí e ver o que precisa, o que precisa melhorar, onde precisa treinar mais e desenvolvendo as pessoas, né? Eu acho que isso, se a gente não começar a fazer isso, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de mão de obra, principalmente aqui no nosso estado. Tem que desenvolver a cultura do feedback, né, com o colaborador. Não é só passar uma tarefa e depois pronto, deixar. Delargar, né? Então, acho que a cultura do feedback é muito importante e
Isso lá dentro, né, da Rota falando, eu sinto muito forte da minha liderança, dos meus gestores, em que a gente tem... não são feedbacks programados, eu fiz uma ação, ele me deu uma ordem, eu executei ali, a gente já tem aquela facilidade da conversa, diretoria porta aberta, então é rápido até porque o nosso setor é muito rápido, a gente não consegue esperar um mês para ver que aquela ação deu um resultado ruim, a gente precisa estar ali para eu ter tempo hábil de corrigir, de tomar uma ação que seja válida ali porque eu estou precisando. É legal ela falar de diretoria porta aberta. A gente vai ver a sinergia, né? Sim. Não sei se você ia comentar sobre isso. Tá? Não, gostei. Mas eu quero aproveitar a oportunidade também, né? E falar que, por exemplo, não é só, às vezes, assim, o gerente, né? O supervisor com a equipe. Também tem a alta direção. Eu tenho o exemplo do Otávio mesmo. Desde que quando ele veio para Cuiabá, tudo que ele traz, tudo que ele aprende de inovação, ele tenta transmitir também. Na época, pra gente, pelo menos, eu até comentei com ele esses dias que eu estava no início, né, quando ele veio para Cuiabá e apoiou a gente aqui na Carva Lima de Cuiabá, ele ensinou uma coisa muito simples que na época transformou a minha vida, que foi planilha dinâmica. Eu lembro que eu ficava fazendo filtros, pintando planilha. Ele, não, vem aqui, com muita paciência e humildade, né, que naquela época fez toda a diferença, e sempre trazendo uma fórmula, Jennifer, isso aqui vai ficar mais rápido e tal. Então, não só também, às vezes, a supervisão, mas também a alta direção, ter esse costume e essa humildade de transmitir conhecimento é importante. Já falei, vou parar de pagar curso pra ela. Tem as técnicas todas em mim. Falei, você tá... De verdade. Não chega de curso pra você, Jennifer. Quando você capacita bem o seu colaborador, ele acaba usando as técnicas. Não, para com isso. Seu elogio, tá? É só nosso elogio. Sabe um outro ponto importante que a gente falou também, né? A Milene falou sobre o feedback. E sabe que tem um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente tem que tomar mesmo, são as gerações, né? O que a gente tem de geração dentro da nossa empresa, né? Castelão é uma empresa de 50 anos, então você tem pessoas que estão ali que são muito mais sênior, já de bastante idade, e você tem as pessoas novas, que a gente também conversou aqui, você pega essas pessoas e a gente acaba sendo a primeira porta, né? A primeira experiência dessas pessoas. E são gerações, né? É muito geracional isso. Como que você lida, né? Aí você falou do feedback, esse é importante. Como que eu dou um feedback para uma pessoa mais sênior? Eu tenho que ser mais direto com ele, eu posso ser mais firme para ele entender o grau de intensidade que eu estou precisando de resposta de ação dele. Mas quando eu pego uma pessoa muito iniciante, muito nova, se eu for nessa mesma medida, eu vou errar na dose, né? Então, é incrível isso, né? E a gente tem que aprender cada dia mais sobre isso, né? Sobre as gerações X, Y, Z... E todas que estão surgindo, cada dia que aparece é uma nova, né? É incrível isso também. E falando sobre geração, a geração, assim, eu não sou anos 2000, mas sou quase um pezinho no 2000, eu falo com propriedade que a gente tem essa necessidade do feedback mais constante. Perfeito. A falta da segurança da geração hoje é muito grande. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de entendimento, às vezes, assim, eu vou fazer isso, mas será que vai dar certo? O medo de errar faz com que a gente acabe retrocedendo ali nas nossas atividades, no nosso desenvolvimento. Então, ter esse olhar mais acalentador para o colaborador iniciante, para a pessoa jovem, vai ajudar muito os líderes a desenvolverem a equipe, porque muitas vezes você só deixar... A pessoa vai deixar de fazer por medo de errar e vai ficar ali retendo aquela ação que ela precisava fazer e ela não faz. Então, assim, o acompanhamento, gestão de pessoas hoje em dia, às vezes se torna no cargo muito mais importante que a gestão dos números. Não que não seja, tá, gente? É importante também. Mas a gente precisa gerir a equipe para que a equipe gere os números. Um outro ponto importante também, né, sobre o feedback, que você acabou de falar, isso é de uma geração que tem uma carência grande de feedback, né? E o feedback, a gente tem que ter clareza que ele não pode ser aplicado somente para fazer uma correção de processo. Você tem que dar um reforço cognitivo positivo com um feedback para falar, cara, você acertou. O incentivo. Você está indo tão bem, continua nisso. Cara, isso dá tanto resultado também. Às vezes a gente faz pouco disso, né? A gente acaba falando, chama para dar um feedback. Você já sabe que o pessoal fala na guerra, comer o cachorro quente. Chama não é isso, né? O feedback, se você dá um reforço cognitivo positivo para mostrar que está no caminho, gente, isso dá um resultado sensacional também, né? As palavras têm poder, tanto na parte negativa quanto positiva. E o positivo ajuda muito a gente a ter o incentivo, o ânimo, né? Eu falo porque eu sou movida por resultados. Eu já fiz vários testes de perfis e sempre dá que eu sou movida por resultado. Então, quando eu consigo uma conquista, eu me sinto muito
muito feliz. Então, também espero o reconhecimento da minha liderança, né? Que graças a Deus eu tenho. E isso me deixa, assim, feliz e eu quero mais. Isso faz com que a gente queira muito mais. E acho que esse é um grande desafio de quem é líder, né? Entender o perfil de cada pessoa. Então, assim, você gosta do reconhecimento, te incentiva a isso. Então, eu tenho que saber, como seu liderado, como que é o seu perfil. Porque se eu te reconhecer de um jeito diferente do que você está acostumado, ela de outro jeito, às vezes eu te falo parabéns, mas não é isso que você queria mais dinheiro. Às vezes para ela parabéns é suficiente, então com parabéns, não que seja só isso também. Pode ser os dois, né? Que venha com os dois, né? Mas isso é difícil do líder às vezes entender, o perfil de cada pessoa, sabe, essa pessoa é assim, essa é desse jeito, então essa aqui o incentivo é por esse lado, esse aqui já tem que pegar mais na mão, esse aqui você pode soltar, esse aqui você tem que bater e vai indo. E tem perfil que não gosta nem que fale, né? Tem vergonha, fala, não, deixa aqui. Me manda uma mensagem, né? Eu prefiro ficar nos bastidores. Eu era uma pessoa que eu preferia ficar nos bastidores. Eu não gostava muito dos holofotes. Mas nesse desenvolvimento, eu acabei gostando. Eu falei, eu gosto, né? Sim, eu gosto disso aqui. Eu gosto do resultado, eu gosto do reconhecimento, eu gosto que a equipe gere os resultados, que a gente comemore. Assim, é uma coisa que a gente tem muito lá, é comemorar as pequenas conquistas para que isso se torne rotina, Perfeito. né? E fica muito gostoso isso, Sim, né? fica. Fica satisfatório para todo mundo, né? Tem um jargão popular que eu faço um trabalho muito forte de tirar isso da cabeça das pessoas com quem trabalha comigo, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu jogo por terra isso, sabe? Eu acho que uma coisa é padrão, uma coisa é processo, uma coisa é fluxo. Mas pau que bate em Chico não bate em Francisco e nem deve bater. Eu acho que cada um é um indivíduo, é uma forma de falar, igualzinho você falou, tá? É um jeito, é uma forma de falar. Então não é o mesmo pau que bate um, vai bater no outro, mas tem que ter um jeito, uma forma de abordar e conduzir o assunto, e cada pessoa tem esse jeito especial, e cabe aos nossos líderes capacitados, né? Por isso que eu acho que é importante descer níveis de treinamento, para ele conseguir conduzir esse assunto, né? Com uma comunicação que dê resultado para nós, né? Às vezes estão toda a operação que eles esquecem dessa parte da liderança, eles precisam saber isso às vezes mais até que a gente. E é mais difícil fazer esse treinamento com eles. E muitas vezes a gente tem essas informações, por exemplo, lá na Carva Lima, a gente faz o teste de perfil. E porque a gente usa isso, né, durante, né, todo o desenvolvimento do colaborador e acompanhamento, para você tratar ele como um indivíduo, né, como ser humano que tem suas peculiaridades, suas particularidades. E aí, falando um pouquinho mais sobre essa questão de desenvolvimento, vamos falar exclusivamente agora sobre os profissionais de logística. Como que vocês acreditam, assim, que eles têm que desenvolver aqui no Brasil ainda? Pode falar um pouquinho, Mi. Nessa parte do desenvolvimento, eu acho que é atualizar as ferramentas, principalmente hoje o mundo, a gente dorme e acorda amanhã com uma nova ferramenta que já está disponível para gestão. Falando um pouco lá da nossa operação, que é a parte do corporativo, a gente gera um estoque. Então, todas as ferramentas que vai facilitar a nossa vida, não só o nosso sistema, né, que a gente também não pode depender só do sistema. A gente pode trazer novas ideias, nova alternativa. Um exemplo que a gente faz inventários anuais e o nosso estoque é muito grande. A gente contava um por um. Cada pecinha, parafuso, cada caixa, e demanda tempo, pessoas. E a gente está desenvolvendo um projeto para gerar o coletor, para a pessoa só chegar e bipar ali, já está cadastrado a contagem. Eu tenho certeza que de 8 horas de contagem vai virar 4, 3, assim, é um ganho muito grande. Assim, é um investimento que a empresa está estudando, está já em teste, né? Que a gente do corporativo faz parte do projeto. E isso faz com que avance os nossos processos, seja muito mais rápido, demande menos tempo. Então, assim, evoluir com as ferramentas de gestão, estudar também, não só pela empresa, mas pela capacitação profissional, que vai ajudar a gente não só na empresa, mas na vida, né, na nossa vida pessoal também, né? Aprendi muito na logística a gerir a minha vida pessoal, que antes eu não sabia fazer as coisas, eu não sabia, não tinha noção de tempo, eu não tinha noção de valores. Então, hoje tudo eu faço conta para tudo, coisas que eu não fazia. Então, toda redução de custo que eu posso fazer na empresa, eu também faço na minha vida pessoal, que ajuda muito. Interessante, Rafael, você estava falando também dos vários projetos que vocês têm, né? Dos robôs de automação, muitas coisas que vocês fazem. Então, esse profissional também, ele tem que estar antenado com essas novas tecnologias, né? Como é que está isso dentro da Castrolão e como que você vê que esse profissional pode agregar junto com isso? Perfeito. Então, essa questão da gente buscar, né, cada vez mais, né, com que a nossa operação dê resultado, né? É lógico que
toda pessoa é importante, o processo é importante, a automação de processos é importante. Então, atividades que a gente tem hoje dentro da empresa, que a gente possa colocar um braço mecânico, uma automação, você pode pegar aquele profissional e trabalhar a capacitação dele para ele subir um nível dentro da empresa. Isso é plano de cargos e salários, né? A gente, por exemplo, tem algumas atividades que são repetitivas, né? Então, a gente está com um projeto já andando e passando em alguns departamentos, que é o robô. Esse robô ele executa atividades repetitivas, ela aprende com a pessoa e aquele robô começa a fazer aquele trabalho padronizado e dando sequência. E aquela pessoa, você tem condição de desenvolver ela para cada vez mais a gente buscar oportunidades dentro do nosso negócio, né? Automação, a Milene falou sobre coletores de dados, né? A gente na Castrilon já empregou o coletor de dados, isso com certeza dá muito resultado também, né? A gente melhora muito o controle de estoque, dá mais acuracidade, dá velocidade no processo. E um ponto importante aqui, que a Jennifer tocou, que eu acho que é importante, é assim, ó, hoje, informação demais está disponível para todos. E a gente tem que fazer um papel de educador do nosso time também, de fazer esse pessoal chegar nessas informações e consumir esse nível de informação, né? Vamos dar aqui um exemplo. Nós estamos aqui discutindo um podcast, assunto importante para a logística, né? Esse podcast, né, está disponível no Spotify, né? Será que o pessoal, né, do nosso time vai ouvir, vai chegar até esse pessoal? Então, a gente tem que desenvolver isso no nosso time, né? Gente, informação demais em YouTube, em rede social, né? Mas vamos trabalhar para consumir cada vez mais informações para ajudar no dia a dia. Não pode depender só da empresa, né? A Milene falou isso, cara. A empresa tem que fazer o papel, né? A gente está discutindo isso, mas o profissional, ele precisa também fazer por onde, né? Ele tem que buscar se qualificar, né? A gente falou de conhecimento de Excel, né? Hoje, conhecimento de Excel, só Excel já não basta mais. Né? A gente já está evoluindo para um Power BI, a gente está evoluindo para outras coisas mais, está chegando aí com a inteligência artificial também. Então, acho que tem um campo enorme vindo aí e o nosso papel com esse time é muito forte nessa questão. A Jennifer tocou bem no assunto de educar essas pessoas, né? Eu acho que esse é o caminho. Não é só buscar informação, pôr ela em prática também, né? Tem muita informação, tem onde buscar, tem que querer buscar e pôr tudo isso em prática. Você sabe que tem um ponto importante que você falou agora, dessas gerações que a gente falou, geração X, Y, Z, e aí eu vejo muito assim, a geração nova, eles são cheios de ideias, eles são muito criativos, eles têm muitas ideias. Sim. E aí eu falo isso é uma baita de uma iniciativa. Mas, cara, não basta ter só a iniciativa, a gente tem que ir lá na minha sala, tem essa mensagem, lembra dela? Tem que ter a acabativa, você tem que fazer as coisas acontecer, porque, ficar só na ideia e as coisas não se transformarem em resultado, não adianta ter só a ideia. Então, iniciativa com acabativa. Acho que é por aí. Tem que pôr em prática, né? As ideias. A nossa cabeça, ela pensa muito, vê vários pontos de melhoria, mas não coloca em prática. E isso acaba que faz com que você se apague no mercado, na empresa. Assim, você não consegue gerar um resultado. Então, colocar em prática as nossas ideias, mostrar para os nossos líderes, né? E isso entra a parte da porta aberta, né? Eu ter essa liberdade de conversar com os meus líderes, expor as minhas ideias, estar confortável com isso, ajuda. Então, assim, é uma engrenagem que uma vai rodando e vai ajudando a outra. Então, eu acho que é muito importante essa questão do o autotreinamento e os líderes estarem incentivando. Porque, por exemplo, hoje os líderes, eles não treinam só técnica, eles têm que treinar a pessoa, porque a pessoa vai gerar o resultado. Então, eles têm esse desafio hoje de treinar as pessoas até mesmo para interesse próprio, porque às vezes a pessoa ela tem uma ambição, mas ela não sabe por onde começar. Então, o líder ele faz esse papel de direcionamento. Sou mentor, né? Sim. E o Rafa falou essa questão também de entregar o resultado, não é só ter iniciativa, né? Iniciar e não dar sequência. Às vezes eu sinto que eles não sabem, de fato, colocar em prática, né? E tá aí a gente que já teve esse resultado, eu falei pro Rafa, fala dos seus cases, né, que tá lá no LinkedIn, várias melhorias. Então, às vezes a gente que já teve essa vivência, já conquistou algumas coisas, tem que ensinar eles. Beleza, teve iniciativa, e agora qual que é o próximo passo? O quê, como, quando, quanto vai custar, né? Olhar a questão de prioridade, de fato, se é prioridade para aquele momento. Ensinar eles a colocar isso no papel. E quando vocês falaram também a questão de reconhecer as conquistas, a partir do momento que eles têm esse projeto, dá um espaço para eles, deles compartilharem isso com os colegas. Pra eles verem como que é prazeroso, né? Desculpa. Reconhecimento. Esses dias eu estava fazendo uma reunião com as minhas coordenadoras, a gente fez uma dinâmica que eu aprendi lá no curso da DEI. Eu falei, gente, qual que foi a última conquista que vocês tiveram? Conta pra gente. Aí no final eu instiguei. Tá, e o que comportamento que você teve diferente? Que as pessoas têm que entender que aquele comportamento que é positivo, ela tem que repetir, né? E aí, com base nisso, o que você recomenda? Como que você se sente? Expressa isso.
para de verdade as pessoas sentirem aquele momento, aquele prazer, porque não é tão fácil, né? E esse momento tem que ter abertura, assim, de compartilhar. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Bom, e falando em acabativo, um termo novo que a gente aprendeu hoje, vamos fazer um momento jabá também, né? Vamos falar um pouquinho da Carvalima. Rafael, conta pra gente como que a Carvalima ajudou a Castrilon, o que a gente ajuda, como a gente pode apoiar mais também, a Milena também. Depois conta um pouquinho pra gente como que a gente pode, como contribui, como pode contribuir mais ainda com a cooperação de vocês. A Carvalima ajuda há muito tempo, ajuda hoje e tenho certeza que vai ajudar muito no futuro também, tá? Eu vejo a Carvalima com mesmos objetivos que a Castrilon, na questão de crescimento, de expandir. Certo dia eu estava conversando com o time da Carvalima e é engraçado, né? Para onde a Carvalima está abrindo o mercado, a Castrilon está indo também, né? Então, assim, acho que a gente tem muita coisa pela frente ainda para trabalhar juntos, né? Mas hoje a Carvalima, ela atende a Castrilon em todos os centros de distribuição, tá? Toda a operação que a gente faz de compra, e 90% dos nossos fornecedores é despacho por São Paulo, então a Carvalima entra nessa operação, vamos chamar de primeira perna, a primária, ela traz para Castrilon, entra no centralizador e depois eu faço de novo o consumo do serviço da Carvalima, tirando o material dos CDs e levando até as lojas, né? E aí entram vários serviços, né? Tem o Carvalima hoje, que faz a entrega coletando no mesmo dia numa ponta e entregando no mesmo dia em outra ponta. A gente tem a Rota do Agro também, que a gente já está fazendo uso agora, que a gente entrou no mundo do agro agora. E a Rota do Vale também. Então, acho que nesse sentido, Otávio, a Carvalima hoje é um parceiro que completa bem as necessidades da empresa na questão de transporte. Interessante que você falou a questão do agro, né? Então a gente está subindo com o agro, né? Eu vi que vocês estão expandindo lá para o Pará, a gente também está indo para o Pará. Estão abrindo lá na Bahia também, ali no Matopiba, onde também está crescendo. Então eu acho que é interessante essa questão da expansão. A Rota Oeste também abriu lá agora em Água Boa, uma concessionária da parte de máquinas, né? De construção. E estamos indo junto, né? E essas rotas novas criadas foi por causa do agro. Né? E temos algo em comum, né? Somos todos empresas da onde? Do Mato Grosso, né? Mato Grosso. Nascemos aqui e estamos expandindo, né? Isso é sensacional, né? A gente, né, teve uma época, né? Parece que o que era bom vinha de fora, né? A gente tá fazendo um movimento contrário aqui, né? Nós estamos Estamos conquistando. Isso é sensacional ver esse movimento, né? E se você for ver, a gente participar de alguns bids em São Paulo, etc., e eles sempre dão assim, o Mato Grosso para mim é pequeno. A gente fala, até a gente fala Mato Grosso, eles tiram até o Goiás daqui, da FMT, MS, Rondoniac, esse canto meio esquecido, que é 3% do negócio das grandes empresas, né? Pô, mas 3% para você, para mim é 100%. Eu sou de lá. Então esses 3% para você, para mim é 100%, é o que eu quero. Então eu acho que você falou, são empresas matogrossenses, regionais, que entendem o negócio, que estão aqui, entendem os clientes, a necessidade deles, né? É uma coisa que eu tenho todos os dias, diariamente, com o nosso transporte, tanto da Scania para a Rota Oeste, quanto da Rota Oeste para as nossas filiais, é o cuidado e a responsabilidade que a Carvalima tem. Então, isso eu tenho a tranquilidade de mandar uma peça e eu não preciso ficar olhando 100% do tempo. E se eu quiser olhar, eu tenho rastreio ali em tempo real e também tenho a pessoa disponível que me atende e o retorno é muito rápido. Então, a gente fala, né, que o nosso setor ele é muito acelerado, tem uma adrenalina muito grande. Então, quando eu mando mensagem, eles já me respondem. E isso me deixa confortável, me gera confiança no transporte. Além de ser rápido, o atendimento também, que me ajuda a manter a experiência do meu cliente. Que eu também preciso atender ele de forma rápida, né, e eficaz. Então, essa confiança me gera credibilidade no trabalho de vocês, que me deixa confortável em trabalhar e continuar trabalhando, né? Tanto na logística reversa também, que ajuda bastante a gente. Então, eu me sinto grata pelo trabalho de vocês. Eu falo para todo mundo, eu sou suspeita para falar que a operação da Carvalima me ajuda, contribui muito. As pessoas falam, mas tem outras transportadoras, mas não entrega o serviço que eu preciso. Perfeito. Eu preciso que entregue o resultado junto comigo. Você sabe que tem um ponto bem interessante aqui, é assim, como o transporte envolve, né, caminhão, motorista, aí a gente tem um depósito com gente, tem gente própria, tem gente terceira e tem material de terceiro. É uma operação bem complexa e com, assim, bastante manual muitas vezes, né? Então, o que eu vejo muito da Carvalima, assim, para mim, me dá muita segurança problema vai existir. Sim. Com qualquer operação vai existir problema, mas na Carvalima eu tenho segurança. Se tem um problema, ele vai ser resolvido. O time não foge do problema. Você liga para quem for,
e o time abraça para ajudar e resolver o problema da forma melhor possível, né? Então, nesse momento, não é medido esforços, custos e mais nada. É o resultado final, né? Sim, isso é muito importante. Você vê uma ligação do Rafael no fim da tarde, você já sabe que é problema. Otávio, me ajuda! Tem que mudar isso. Não, mas agora... A carne já tá... Agora eu tô até mais tranquilo. Nós estamos só brigando agora para conversar de outras coisas. Não é problema. Construções, né? Bom, gente, acho que nós estamos indo pro encerramento já. Estamos aqui já 1 hora, um papo bem legal aí. Falamos bastante coisas. E eu queria que vocês dois deixassem algumas palavrinhas para os profissionais de logística, para esse dia da logística, para quem quer entrar e para quem está no segmento aí, que eles podem fazer para se destacar. Acho que já falaram bastante, mas... Eu queria deixar um recado de ter muita perseverança. É um setor que ele precisa de gente qualificada, de pessoas interessadas, que tenham assim, a disponibilidade de agregar ao negócio, porque se a gente for parar para olhar o Brasil, a logística do Brasil é terrestre. Então, a maior parte, né? Hoje em dia a gente está evoluindo para o aéreo e o marítimo e ferroviário, mas a maior parte é terrestre. Então, assim, a gente é carente de pessoas qualificadas. Se qualifiquem, estudem, busquem, porque tem muita oportunidade. É um mercado que dá para crescer muito. Muitas pessoas, às vezes, começam trabalhando para uma empresa e criam um próprio negócio pós, né? Então, eu acho que quem quer crescer tem disponibilidade, aqui é um ótimo setor. Gosta de adrenalina? Sim, gosta de adrenalina, de processo acelerado. E a gente não aprende só sobre logística, porque a logística está no meio de tudo. Então, eu aprendo sobre a questão comercial, sobre a questão fiscal, financeira. A logística, ela está em tudo, e tudo que a gente faz hoje tem logística, um exemplo da pizza. Então, tudo tem logística, é uma área que dá para crescer e evoluir bastante. Venham somar com a gente. Tenha vontade, não vai ter final de semana, não vai ter final. No início é assim, gente, mas depois melhora. Eu acho que assim, todo profissional de logística, ele tem uma característica muito parecida em alguns pontos, né? Ele tem que gostar de fortes emoções, né? Sim. Ele não pode gostar de rotina de trabalho, porque na logística é muito dinâmico o dia a dia nosso, né? Todo mundo aqui, todos os dias, são dias diferentes, são desafios novos. Então, isso traz para nós desafios diários, né? Nos dá emoção, né? São estratégias, né? Busca por formas diferentes de fazer, ou às vezes melhorar o que está sendo feito, né? Aplicando um pouquinho de melhoria contínua, né? Trazendo o Kaizen. Mas aqui eu vou junto com a Milena num ponto importante também. Cara, plano de cargos e plano de carreira, né? Cara, isso é sensacional na logística. Acho que hoje tem um universo muito grande aí para o time crescer com a logística, porque é uma área que está em muita evidência hoje dentro das grandes empresas. Tem evidência, tem crescimento, né? Acho que trouxe uma visibilidade diferente, né? O pessoal fala, logística não é sexy, né? Mas acho que começou a ser com o negócio do e-commerce, né? Então, todo mundo começou a olhar com olhos diferentes. Está mudando a logística. Não é despesa, é investimento. Invista na logística que isso dá muito resultado, né? Gente, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Foi leve, não foi tranquilo, embora o nosso nervosismo inicial aí. Mas agradecer mesmo a disponibilidade. A gente sabe que não é fácil desprender uma manhã aí da empresa e participar. Mas obrigado mesmo de coração por vocês estarem aqui. Eu também gostaria de agradecer, além de vocês, né? Aprendi, anotei, não resisti, anotei muita coisa aqui hoje. E agradecer também quem acompanhou a gente até aqui, né? Espero que tenha gerado valor, que esse é o nosso intuito. E este é o primeiro de muitos que virão ainda. Se ficou alguma dúvida, quiser trazer sugestões para os próximos temas também, coloca aqui nos comentários. Acompanhe a gente e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia. Bom dia.